Há 1 milhão de desempregados em Portugal que não recebem subsídio de desemprego. Ontem, o Instituto Nacional de Estatística revelou uma subida da taxa de desemprego oficial para 15,8%, mais de 870 mil pessoas. Mas se for tido em conta o número de portugueses que já desistiram de procurar emprego, mas não entram nas estatísticas, a percentagem sobe para 23%. De mês para mês, o desemprego conhece um novo recorde. Os últimos números do INE dão conta de uma taxa de 15,8% entre julho e setembro deste ano. Dados em linha com as previsões do Governo, diz o Primeiro-Ministro, mas as estimativas do Executivo para o ano de 2012 são já ultrapassadas pelos números do Instituto Nacional de Estatística e estão até muito próximas do que o Governo prevê para 2013. No terceiro trimestre do ano, são mais de 870 mil os desempregados em Portugal e, de acordo com o jornal Correio da Manhã, o número é bem maior, com a taxa real de desemprego a chegar aos 23%. Aos 15,8% do INE, o jornal junta os inativos, aqueles que estão desempregados, mas que já desistiram de procurar emprego, e as pessoas que querem trabalhar mais horas e não conseguem. Assim, são 1.367.000 os portugueses sem trabalho. Destes, apenas 369 mil recebem subsídio de desemprego, deixando 1 milhão sem qualquer tipo de apoio. Aliado a isto, esta quinta-feira, o Instituto do Emprego e Formação Profissional revelou novas estatísticas que colocam o número de desempregados inscritos nos centros de formação profissional perto dos 700 mil. Em outubro eram 695 mil os desempregados registados, mais 127 mil que há um ano. Face ao mês anterior, o aumento foi de 1,7%. O Instituto revela ainda que os jovens são os mais afetados pela subida do desemprego, mas também os adultos sem emprego são mais que há um ano. Nuno Encarnação e Pedro Alves são convidados do Enfoque de hoje. Obrigado a ambos pela vossa presença. Nuno, começo hoje por si. Perante estes dados, são necessárias medidas excepcionais para se combater o emprego, nem que seja por um período limitado de tempo, medidas em contraciclo com aquelas que estão a ser adotadas, de certa forma? Vamos lá ver. É evidente que é sempre preocupante este desfecho dos dados do desemprego, como é óbvio. Sabemos, ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro voltou a frisar, hoje ou ontem, que os dados do desemprego vão continuar a aumentar nos próximos tempos. Toda a gente sabe disso, como a dívida também vai continuar a aumentar nos próximos tempos. É justiça seja feita à honestidade do Governo, não é, que tem afirmado e reafirmado isso. E saber que, com as correções desta ordem de grandeza, é impossível haver criação de emprego. Aliás, há a criação de emprego, mas não em escala suficiente para os desempregados que vêm a distribuição. E por isso, eu acho que há uma quantidade de medidas previstas no Orçamento de Estado este ano, aliás, que já no outro dia falámos, que são medidas, de facto, corajosas, que implicam quase 5 mil milhões de linhas, por assim dizer, de criação de tudo o que é possível para a economia ver se continua a sair do sítio onde está. Mas, como é óbvio, sabemos que com as metas que nós temos e até 2014, a altura em que acaba este plano, ou que pensamos que acaba e que julgamos que deve acabar este plano de 2014, em agosto de 2014, toda a correção do déficit é necessária, toda a correção do próprio Estado é necessária. Por isso, enquanto isso não for atingido, enquanto não houver crescimento económico, tanto na Europa, que aliás agora percebe-se também que não é só um problema de Portugal, quer dizer, se fosse um problema isolado nós tínhamos de facto mais políticas, mas há um problema recessivo na Europa. Os dados do PIB assim o demonstram também, que os únicos países a crescerem, sendo de forma expressiva a Alemanha e o Chipre, se não estou em erro, e países com grandes quedas, como é o caso da Grécia, como é o caso da Itália, como é o caso de Portugal. Estes são os dados recentes que saíram agora há pouco tempo. E por isso, enquanto isto continuar, é difícil haver criação de emprego suficiente para os desempregados que todos os dias graçam pelo país, infelizmente. Mas por isso mesmo, não deveriam ser adotadas medidas excepcionais no âmbito do próprio subsídio de desemprego para minorar os problemas destes milhares de A questão é perceber se o país tem jeito para isso. Em vez de se reduzir o subsídio, de se diminuir o tempo do subsídio. A questão é perceber, e aqui também é uma questão de natureza financeira, infelizmente, que nós agora temos, que na altura com o engenheiro Guterres não tínhamos, porque foram criados, e na altura, bem recorde-se, todo um sistema diferente daquilo que apoiava o desempregado, e os rendimentos mínimos, porque havia condições para o país os ter. Nesta altura nós também temos esse problema. Uma coisa é o desejo, outra coisa é o que é que o país pode de facto suportar. E há de facto números interessantíssimos de perceber, não só com o maior número de reformados, não só com o menor número de pessoas na sua própria atividade,
não só com o investimento da população, não só com o maior número de empregados, quer dizer, tudo isto afeta todo o próprio Estado e todas as suas contas. É impossível fazer milagres nesta situação. E por isso a correção tem que ser feita de forma abrupta, de forma rápida e eficaz, que é isso que este Governo pretende fazer, não prolongar este sistema de intervenção da Troika por mais anos, que é uma opção, o Partido Socialista terá outra, é uma diferença que nos separa nesta altura. Aliás, até há teses dentro do Partido Socialista que suportam a ideia dentro da bancada do Pedro, que o Pedro conhece, evidentemente, não é esta provavelmente a versão oficial, imagine-se, no caso limite, de renegociar a dívida a 50, 100 anos, a dívida total, não é só a dívida até porque isso aí é uma mera insignificância. Insignificância também não é uma parcela, não é aquilo que se faz, mas não é aquilo que se faz querer. Mas eu já passo aqui a palavra ao Pedro, Nuno, mas não fazer nada para combater estes números que nós acabamos agora de ver não revela insensibilidade social. Não, mas tem-se tentado fazer. Eu acho que a grande hipótese de nós combatermos o desemprego aqui é tentarmos ter investimento estrangeiro em Portugal, que é aquilo que se tem feito. Ainda agora o Sr. Presidente da Colômbia esteve cá, a Sra. Merkel tiveram cá, os chefes de Estado têm vindo a Portugal e têm vindo este esforço de trazer investimento para Portugal, numa altura de retração do país. Por isso, se o país, de facto, está retraído e percebe que não tem essa margem de criação natural de emprego, haja países que apostem também a nós e que acreditem que este país vale a pena nesse sentido. E por isso é importante também que os próprios países de fora nos olhem com outros olhos e percebam que vale a pena investir em Portugal. E que vale a pena. Temos também um problema de financiamento aqui no país. Outros países não terão esse problema de financiamento, por isso mais facilmente conseguirão ter investimentos em Portugal que criem riqueza e que aproveitem aquilo que nós temos de bom, as áreas em que nós temos de bom. Ainda hoje vi também o Presidente da República da Colômbia a dizer quais é que eram as áreas em que nós podíamos ajudar, nomeadamente nas partes da engenharia, na parte da construção, áreas que são deficitárias para a própria Colômbia, e é com muito isso que nós temos de fazer. Agora, na questão social, era desejável que toda a gente fosse protegida e mais protegida, mas hoje em dia, financeiramente, não é possível. Infelizmente, não é possível. Pedro, isto não pode ser um barril de pólvora? Eu acho social. Eu acho que é. Isto é, pode não ter ainda demonstrado as suas repercussões, mas, enfim, o potencial todo para as coisas assim, se agravarem, tendo em conta o impacto que isto vai provocar nas famílias, é muito significativo. Eu acho que é preciso, em relação a estes números, a estes dados que dizem respeito ao emprego, há duas urgências. Há uma que tem diretamente a ver com a criação de emprego e com medidas para criar emprego. E aqui, enfim, o problema fundamental, e o Primeiro-Ministro reconheceu, de facto, as coisas vão piorar. Só que voltamos sempre à discussão sobre a estratégia global. E aí sim estão as razões para esta parte do problema. E quanto às razões para esta parte do problema, de facto, o Nuno tem razão. Quanto a Europa globalmente está num contexto recessivo em alguns casos, de crescimento negativo noutros, mas o que é facto é que Portugal está, outro número também relevante, há 8 trimestres consecutivos a cair. E, portanto, é este contexto que torna a situação diferente e que, no contexto geral de temos este plano, mas este plano primeiro, está a provocar este efeito, porque parte do acelerar do aumento do desemprego tem a ver com as consequências da execução do memorando, por um lado, e por outro lado também não estamos mais próximos de pagar a dívida ou de resolver o problema do déficit, porque estes números de desemprego significam que receita fiscal e receita contributiva para cumprir as previsões que estão no orçamento deste ano e do próximo são praticamente impossíveis de alcançar. E também significará, não obstante, a redução da duração de algumas prestações sociais, a diminuição do seu valor, também que vai haver um aumento de prestações sociais porque, enfim, as pessoas são elegíveis. E isto significará também desequilíbrio na dimensão da despesa. Portanto, estruturalmente, este é talvez, de todos os fatores negativos que é produzido pela execução do memorando tal qual está a ser executado, aquele que depois também contribui mais para dificultar e tornar virtualmente impossível o seu cumprimento. E, por outro lado... E há alternativa, desculpa interromper o raciocínio, Pedro, há alternativa para se conseguir dar alguma coisa, algum suporte a estas pessoas, ou não há dinheiro? Esse é o segundo aspecto, ou seja, temos primeiro esta dimensão, que é como é que se põe o emprego a reaparecer. Até lá, não podemos escamotear, eu não estou aqui, isto não é valorativo, não estou a dizer que o Governo esteja a escamotear, mas não podemos esquecer que a redução de muitas das prestações e muito do apoio social existente terá um impacto, o tal impacto potencial do barril de pólvora que o João estava a referir há bocadinho. E em relação a isso deve haver medidas. O PS já anunciou ontem que no quadro do orçamento, uma das medidas que vai propor é procurar, portanto, não acabar com o prolongamento do subsídio social de desemprego e, para o efeito, também irá demonstrar como é que isto se poderá fazer em termos orçamentais, ou seja, as
propostas do PS vão ser devidamente fundamentadas na necessidade de identificar uma receita que depois, ou uma receita ou um outro corte de despesa que anule e, portanto, que o efeito da perspectiva das contas do Governo, o PS já disse que é contra este orçamento, já demonstrou porque é que vai votar contra, mas pronto, reconhece que o Governo apresentou estas contas e, portanto, é neste quadro que as propostas serão apresentadas. E, portanto, amanhã, nos próximos dias, serão anunciadas, amanhã é o prazo para a entrega e, portanto, será identificado como. Mas um dos objetivos é precisamente tentar minorar esta realidade, porque estes números não só são horríveis da perspectiva do seu peso, os 23% de desemprego real, contando com os inativos e com o subemprego, os 39% de desemprego jovem. Estamos-nos a aproximar dramaticamente dos números horríveis que a Grécia... subir de uma forma galopante. Porque no espaço de um ano passámos dos 32% para os 39%, estamos quase nos 40%. Estamos mais próximos dos 50%. Há uns meses atrás foram aprovadas em plena Comissão Europeia, na Europa, medidas de combate ao desemprego jovem também. Não se esqueçamos disso. É verdade, mas que ainda assim... podem dar frutos nesta altura, em particular, isto demora o seu tempo, mas eu ainda assim acho que no plano do desemprego jovem, mesmo a estratégia europeia, e aqui não, obviamente o Governo podia ter uma leitura diferente, e no plano da estratégia europeia eu acho que se devia ter sido mais ambicioso, porque está estimado e estão feitos os cálculos sobre qual é o custo imediato e a médio prazo do desemprego que ainda não pode repercutir agora, porque não há tempo manifesto. Claro, mas mesmo as medidas que estão previstas não são suficientes, a meu entender, e devia haver esta persuasão da perspectiva da Comissão Europeia que as verbas que têm que ser mobilizadas para isto, as que temos não chegam. E demonstrar até que é contraproducente não mobilizar mais verbas, porque o impacto disto a médio e longo prazo é devastador, porque isto significa carreiras contributivas a começar mais tarde, significa apoios sociais em maior quantidade, e o custo que se pagará, e que está estimado, há um valor que se pode estimar e associar ao desemprego jovem, que é de 100 mil milhões de euros, e portanto este valor, com um investimento de uma dimensão menor, permitiria evitá-lo. Ou seja, está na altura de fazermos o raciocínio, e aqui até concedo que no quadro da escassez orçamental que temos no plano interno não é fácil mobilizar estes recursos e que vamos ver como é que corre o Impulso Jovem e outras medidas. Enfim, tem algumas dúvidas que poderão ter o impacto que o Governo espera. Sim, porque falta-lhe volume, falta-lhe escala e porque depois vão incidir num contexto económico recessivo, no qual dificilmente há criação de emprego com duração. Pois, eu uso muito a analogia sustentabilidade, independentemente da boa vontade. Eu uso muito a analogia de regar o deserto, ou seja, nós até temos a água, estamos a tentar regar uma realidade, mas de facto o contexto em que isto opera torna praticamente impossível que não sejam mais que paliativos. E até reconheço, por exemplo, agora aposta-se bastante em alguns aspectos do que diz respeito. Mas é um reconhecimento importante da Europa a validação dos estágios, que era obrigatório fazer alguma coisa, não é? Tem que fazer mais do que está a fazer. E a nossa margem de manobra eu sei que é escassa. Eu sei que a margem de manobra é escassa. Deixa-me só dar uma nota sobre a questão das despesas sociais. Esta ideia, eu sei que é repetitiva, mas eu acho que voltamos sempre praticamente ao mesmo assunto que inevitavelmente discutimos todas as semanas, que é, de facto, este é mais um sintoma de que o memorando tal qual desenhado tem uma fórmula que é insuscetível de ser cumprida. Isto é mais um sintoma que demonstra a incapacidade de realizar sequer os objetivos do memorando tal qual desenhado, quer no cumprimento da dívida, quer no cumprimento do déficit. Pode ser este a tal insustentabilidade política e social? Pois, mas não, nem vou por aí. Eu vou puramente pela dimensão financeira do resultado pretendido ser impossível de ser alcançado, tendo em conta que este desequilíbrio macroeconómico no desemprego vai provocar um efeito que vai tornar impossível o arrecadar da receita e a redução da despesa, que é pressuposto para, por um lado, conter o déficit e, por outro lado, ir baixando a dívida e fazer o seu pagamento. Só dar uma nota final, provavelmente passamos a outro tema. Na questão que há bocado estamos a falar sobre a questão das despesas sociais. Só para termos aqui uma ideia muito rápida de, em 3 décadas, como é que isto evoluiu. Nós, em 1990, 67% dos nossos impostos eram afetos a despesas sociais. Em 2000, passou a 75% dos nossos impostos. Em 2010, 88% dos nossos impostos são afetos a despesas sociais. Eu nem quero saber os dados de 2012, concretamente, seguramente que cavalgaram. Por isso, só na parte de impostos... Os 88 era de que ano? 88 de 2010. 2010, mas 2010. Já agora sublinho só que esse ano ainda é ano de medidas extraordinárias de reforço, por exemplo, do subsídio social de desemprego, é medidas sociais contracíclicas de reação à crise. Portanto, também é verdade que há um crescimento, mas há um crescimento parado, mas esse ano, apesar de tudo, prova que nós estamos no limite do Estado por canalizar todos os impostos. Estamos para além da sustentabilidade, não é? Não, é impossível, quer dizer, aguentar isto. É impossível aguentar esta ordem. Gostava muito, qualquer um de nós gostava muito que isso acontecesse. Mas números são números, quer dizer, não nos desmentem. E para verem a evolução do que é que... Hoje em dia quase que pagamos todos os nossos impostos, praticamente, são canalizados para despesas sociais.
que é uma coisa fantástica, quer dizer, fantástica neste ponto de vista, que em 3 décadas evoluiu para níveis desta natureza, de quase 50% para 100%. Mas despesas sociais engloba também... Tudo. Engloba tudo. Tudo. O investimento que seja na área das qualificações, Mas é também a falar, é um investimento que frutificará e que nós, infelizmente, social. podemos estar a asfixiá-lo antes de ele poder frutificar. Veremos, esperemos que não, mas... Eu de facto considero extremamente preocupante, na minha opinião não tem grande importância, mas eu considero extremamente importante que uma sociedade se demita de prestar qualquer tipo de auxílio a 1 milhão, mais coisa menos coisa, de população, ainda para mais população ativa. Acho que isso é um sinal gravíssimo. Que em muitos casos pode extremamente preocupante. E que em alguns casos pode representar até, não todos, mas evidentemente em muitos casos representa o agregado inteiro. Isto Pois, em muitas situações, portanto, evidentemente há casos em que a rede familiar ou o outro membro do casal pode representar a existência de um rendimento pode ter algum tipo de pode ter algum tipo de apoio de rendimento, mas em alguns foram casos... criadas medidas para casais desempregados, medidas extraordinárias. Claro que sim, criadas por este governo, obviamente. Que é o que se pode fazer, é o que se pode tentar fazer com alguma ajuda e tentar, de facto, e é o que nós temos, este governo tem tentado fazer, proteger os mais fracos e penalizar quem tem mais posses. Só assim é que nós conseguimos fazer isto. Só tirando de algum lado para pôr no outro. É impossível fazer de outra maneira. É impossível. Meus senhores, vamos introduzir outro tema em agenda para este enfoque de hoje. O Presidente da República fez questão de elogiar a atuação das forças de segurança nos confrontos que ocorreram ontem nas escadarias do Parlamento. Não há tolerância possível para desacatos deste tipo e para esta violência. Não se tenta inventar argumentos. São pessoas apostadas na destruição, apostadas na violência, que querem destruir a sociedade. E por isso, a polícia não pode deixar de ter todo o apoio dos portugueses para enfrentar atitudes como esta, que visam destruir a riqueza do nosso país e, em particular, visam destruir a força humana que existe no nosso país. Considera... Pedro, independentemente dos confrontos de ontem, a polícia merece ser elogiada. Bom, eu acho que isso é um aspecto que me parece, enfim, quem assistiu ao vivo, como foi o caso... E ambos estavam lá, não é? Na Assembleia da República. É uma coisa é certa, durante uma hora a polícia teve um estoicismo e uma proximidade, enfim, da distância que me separa a mim de si ou do Nuno, a polícia estava a ser apedrejada, lapidada, literalmente. E nesse contexto, de facto, com um grande profissionalismo, aguentou o necessário, até penso que para que o número de pessoas presentes no local fosse o menor possível antes de proceder à intervenção que acabou por ocorrer, e nesse sentido, de facto, enfim, muitas das críticas que hoje têm sido apontadas não me parecem justificadas nesse sentido. No Facebook há muitas pessoas que até dizem eu sou um manifestante pacífico que lá estava e depois a carga foi desmesurada. Sucede que uma pessoa que lá tenha estado durante uma hora, e disse isto a várias pessoas durante o dia, uma pessoa que durante uma hora se conformou com o facto de estar numa manifestação em que as pessoas da frente estavam a apedrejar a polícia e não entendeu que o clima era tenso, ou sequer entendeu que aquilo que estava a ocorrer à frente dos seus olhos era um crime evidente praticado contra a polícia. Isso, de certa forma, compactou com ele, não é? Não é que se compactou, mas pelo menos não pode dizer que estava numa situação de pacífica manifestação. Agora, uma coisa também é certa, a partir do momento em que houve a carga policial, evidentemente terá havido situações que são sempre indesejadas e que ocorrem nesta situação de pessoas que, efetivamente, seriam transeuntes, que estavam no local e que podem ter sido agredidas no contexto de uma operação policial, mas que dificilmente poderia ter outros contornos. E do que sabemos hoje, efetivamente, infelizmente isso poderá ter acontecido, mas foi um efeito colateral que a polícia, parece-me que é também, e deve ser dito, ao máximo procurou evitar, minimizando completamente os custos da operação. E outra coisa que também deve ser dita tem a ver com a natureza de quem estava a proceder às agressões. Houve naquele mesmíssimo local um pequeno comício da CGTP que marcou o final da marcha. Tudo decorreu pacificamente no quadro de uma greve geral, que de resto não teria notícia de qualquer incidente durante o dia, salvo uma coisa ou outra pontual, não tivesse ocorrido isto mesmo, e que efetivamente houve uma subsistência de pessoas, algumas até identificadas pela polícia como tendo, enfim, nacionalidade estrangeira, e que se deslocaram, não é o ser estrangeiro, é o facto de se terem deslocado especificamente, propositadamente, para provocar distúrbios, e que depois os provocaram pela Avenida Dom Carlos abaixo, pelas imediações do Parlamento, no resto, e que efetivamente não tinham nada a ver, não estavam a protestar contra rigorosamente nada que lhes... Não é que tenho de dizer respeito para protestar, a questão não é essa, havia até um dia de solidariedade europeia, a questão não é todo essa, havia um intuito que não era o de exercer o direito constitucional de manifestação e de livre associação naquele espaço, porque a polícia estava lá para garanti-lo, e garantiu durante toda a tarde
tarde para quem legitimamente o exerceu. Nuno. Eu faço das palavras do Pedro as minhas, porque de facto foi impressionante. Eu acho que ver na televisão não tem nada a ver do que ver ao vivo. Foi impressionante. Eu estava com o Pedro, fomos à varanda da Assembleia a ver o que é que estava a acontecer. Eu estava lá o Sérgio Sousa Pinto, estavam lá vários jornalistas também, a Anabela Neves, estava lá uma quantidade de gente. E era impressionante como é que um cordão de pessoas como nós, vestidas a rigor como é a PSP, eram permanentemente apedrejadas, insultadas por um bando de malfeitores, que é aquilo que nós podemos descrever daquele conjunto de rapazes novos que ali estavam, de cara tapada, nem essa coragem têm, de ter a cara descoberta, de cara tapada, a apedrejar, a insultar, a mandar coquetéis Molotov. Eu não percebo como é que é possível fazer uma coisa destas. Mas aqui também é a diferença do nosso país. Eu acho que a nossa polícia, de facto, é o exemplo, provavelmente, para a polícia do mundo inteiro. E esta situação de civismo da própria polícia é interessantíssima de analisar. Por isso é impossível nós sermos comparados aos gregos, é impossível sermos comparados à Grécia, tanto porque nós somos pessoas diferentes, como também a própria polícia age de maneira diferente, porque tem pessoas diferentes lá dentro. Isto é que é importante de perceber. E perceber o estado de paciência total que a polícia fez nos dias de hoje, dias de tensões, de tensão normal, latente, fim de uma manifestação perfeitamente normal da CGTP, em que, aliás, o Sr. Ministro da Administração Interna enalteceu que, atenção, as pessoas que lá estavam não têm nada a ver com a manifestação da CGTP. Claro, óbvio, teve isso é perceptível, esse espírito óbvio. democrático e de correção, e o espírito que teve na polícia, de até avisarem, que nós assistimos a tudo isso, avisarem que passados 5 minutos poderiam fazer a sua intervenção, e de facto só não saiu de lá quem não quis. Por isso, quem quis lá estar à frente sabia que ia haver confronto. Eu tenho considerado barato que as pessoas que estivessem mais óbvio. atrás não tenham ouvido. Mas também é o que eu dizia há pouco. Estavam lá uma hora num contexto em que a polícia estava a ser bombardeada com pedras. iminente. E, portanto, de alguma forma, sabiam que estavam num clima de tensão. Eu enfim, concordo também com Mas eu também, pela experiência que tenho deste tipo de coisas, eu também queria deixar uma nota. É difícil para quem está atrás não ouvir. É difícil. Fazemos essa ressalva, mas também é difícil. Barato, Claro, enfim, também é mas de qualquer difícil, forma mas o é contexto era difícil. esse. Mas eu deixava só uma nota. Nós recordamos, por exemplo, quando houve uma manifestação há mais ou menos um ano, houve um evento em que as coisas não correram bem. Por exemplo, no Chiado, houve de facto uma situação em que a polícia não foi clara, as coisas correram mal nesse dia. E aí não esteve bem. E aí não esteve bem. E, portanto, precisamente porque eu, nessa altura, disse que não esteve bem, que houve coisas que não correram bem, eu acho que a polícia tem feito, de facto, um esforço em todos os momentos. Enorme. E desde essa altura, eu até acho que a polícia se aprendeu crescer, bastante com não isso, e tenho aqui até dúvida. deixo o elogio ao Ministro da Administração Interna, que tem tido o bom senso de perceber a importância de que as coisas decorram e que as pessoas possam protestar, manifestar-se com garantia dos seus direitos e fazendo em tranquilidade. E, efetivamente, tivemos uma manifestação que reuniu, enfim, os números divergirão, mas centenas de milhares, pelo menos, se não mais, de pessoas em Lisboa e noutras cidades. Temos tido manifestações à porta da Assembleia da República. Temos tido diversos momentos em que a polícia tem, de facto, cumprido exemplarmente e percebendo as distâncias, a proporcionalidade. Pode haver casos, evidentemente, em que pontualmente as coisas não corram bem, mas no essencial tem sido capaz de assegurar o equilíbrio sempre difícil. Eu recordo no 15 de setembro, eu descia a Avenida da República e quando se passou em frente ao local onde a Troika tem as instalações, havia manifestantes exaltados a tentar apedrejar, a tirar coisas, e a polícia lidou com a situação e foi capaz de resolvê-lo, e as pessoas até que pacificamente estavam a participar Incitaram os outros manifestantes a parar com isso. A seguir e a parar Tenho com essa isso. imagem E os presente. polícias também estão sujeitos aos cortes. Os polícias, em muitos casos, ganham mal, tendo em conta Também sofrem o risco a austeridade como todos os atravessam. cidadãos portugueses. São cidadãos como os outros. E, efetivamente, a partir do momento em que as grades não estavam lá sequer, e a polícia estava ali a dar literalmente aqui o corpo às pedras, e a falta de empatia de quem estava a tirá-las, efetivamente, estava num outro contexto, porque cidadãos e seres humanos uns como os outros, e o que me chocou ao vê-lo ao vivo é como é que alguém não pode ter a percepção que está a pegar numa pedra e atirar-la a alguém e pode provocar-lhe um ferimento que pode causar a morte. Claro. E é de tal forma, até há quem desvalorize, estava a tirar umas pedrinhas. Não, estavam a esta distância a apedrejar outros, a lapidá-los. E, portanto, obviamente que neste contexto era desejável que isto não tivesse acontecido. E eram pedras, não eram pedras propriamente de uma dimensão reduzida. Eu acho que vale a pena notar também uma coisa interessante. Hoje o António Costa, diretor do vosso diário económico, tem um artigo muito interessante sobre a questão de que a greve serviu para quê? Não é? E a comparação também de uma greve geral. Porquê é que serve hoje uma greve geral? Excluindo o caso de violência, que é isso que também não interessa agora estar aqui a falar, quer dizer, já se sabe que toda a gente condena esses casos de violência, e também da eficácia da mesma.
Por exemplo, a manifestação de 15 de setembro foi uma manifestação espontânea, que não foi uma greve geral, foi muito mais eficaz do ponto de vista político do que uma manifestação de greve geral organizada por uma central sindical, ou por 2 ou por 3, não interessa aqui. E isto é que vale a pena também perceber porque é que há esta eficácia de uma e porque é que não há uma eficácia tão grande da outra. Uma também tinha um objetivo mais focalizado, não é? Não tinha. Que era ali a greve geral, de certa forma, não é? Mas teve um objeto essencial, teve uma espontaneidade, serviu o teve uma objetivo, que era espontaneidade fazer total do recuar. país. Claro. E o governo recuou naquilo que teve que recuar, ouviu a rua. Agora, este tipo de greves gerais não creio que sejam as mais benéficas práticas e podem que não tenham ser, as melhores claro. consequências Mas nós temos que terminar, já escutámos o tempo da nossa conversa. Muito obrigado, vamos pela vossa presença. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.